irmãos está dando início ao nosso corpo de oração, pegue seus olhos, pelo seu fronte vazio, pelo seu coração, sua mente, daquilo que é do mundo, daquilo que possa vir atrapalhar este culto. Vamos orar, Deus. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, ó Deus, te engrandecemos. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom em todo tempo, Pai, em todo momento. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre nós, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus único, ó Pai, que está, Pai, debaixo de tua mão, ó Pai, cada ação, ó Pai, que acontece, tudo, Pai, de acordo com a tua santa vontade. Nós reconhecemos, ó Pai, totalmente a tua soberania sobre nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por mais este dia, ó Pai, que está se findando, ó Deus, por mais, ó Pai, o privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, deste dia, o privilégio que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar reunidos, ó Pai, como a tua igreja, como extensão do corpo de Cristo, para poder te louvar, te exaltar, agradecer o teu santo nome, Deus. Senhor, ó Pai, posso tomar, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, cada ato desse culto, que seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. Deus santo, Deus querido, fique conosco, Deus, fale aos nossos corações, Deus. Senhor, venha, ó Pai, a sondar, ó Pai, o nosso íntimo, Deus, o nosso interior. Venha perdoar, ó Pai, as nossas falhas, as nossas transgressões diante do Senhor, ó Deus, para que os nossos louvores possam ser aceitáveis, ó Pai, diante do Senhor. As nossas petições, ó Pai, possam chegar até o teu santo trono de glória, Pai. E que a tua palavra, Deus, possa achar morada em nosso coração, ó Deus. Deus santo, Deus querido, fique conosco, Deus. Fale ao nosso coração, ó Pai. Que o mover, ó Deus, do teu Santo Espírito, através da administração da sua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso coração e que a tua igreja seja edificada, Deus. Assim, ó Pai, nós oramos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos estar nos colocando de pé, a gente cantar o hino ao Senhor, conhecer que esse Deus que deu o seu único Filho, né, em favor de nós, Ele é o único digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Bem, irmãos, hino 107, irmãos. Salve,
Boa noite, igreja. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Uma alegria ter cada um de vocês aqui, estarmos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Quero dar as boas-vindas a Tatiana. Deus abençoe, Tatiana. Seja muito bem-vindo. A irmã que está do lado da Ana Paula, o nome me fugiu. Não é a primeira vez, né? Não, né? Qual é o nome? Nilda. Deus abençoe. Foi. Deus abençoe. É muito bom tê-la novamente aqui conosco. E cada um dos irmãos, a dona Nilza, Deus abençoe. Muito. A Laís, Deus abençoe, Laís. Convido a igreja a abrir Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Nós estamos na casa do Senhor, é um grande privilégio. E esse Deus que nos ama abriu as portas do seu coração e do templo para estarmos tendo esse relacionamento íntimo. E Ele traz alguns princípios para nós essa noite. Hebreus 10, 19 diz assim: Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrardes no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos juntos no 25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos aquelas ações, e dando mais quando vedes que o dia se aproxima. Bem, o dia do Senhor se aproxima, a volta de Cristo, e nós somos um povo que está na presença dele para cultuá-lo de todo o nosso coração. Então abra o coração ao Senhor, fale com Ele, permita que Ele fale com você. Como diz o texto aqui, Ele é o grande sacerdote, versículo 21, que nos conduz a essa presença tão extraordinária. Versículo 19 diz que nós estamos no Santo do Santo, pelo sangue de Cristo Jesus. Esse sangue que Ele derramou para perdoar os nossos pecados, nos purificar, nos santificar e aceitar o nosso culto essa noite. Então, nesse momento, feche seus olhos, abra o seu coração, fale com o Senhor, peça para Ele te sondar, peça para Ele ver se há algum caminho mau e guiá-lo pelo caminho eterno. Confesse ao Senhor os pecados, que Ele está pronto a perdoar. Depois de alguns instantes, nós estaremos orando. Senhor, no nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, o grande privilégio de estar na Tua casa e na Tua presença. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra diz que nada nos separa do Teu amor, porque foi o Senhor que pagou esse alto preço para nos dar a alegria e o privilégio de estarmos no Santo do Santo, na presença do Senhor, podendo cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor, quem sonda o coração, sabe, ó Deus, conhece muito bem e sabe aonde estamos, ó Deus, frágeis, fracos, e o pecado tem tomado conta. Que o Senhor nos perdoe e nos fortaleça, para que o pecado não mais nos domine, mas que nós sejamos dominados pelo Teu Espírito Santo, para viver uma vida boa, plena, uma
uma vida cheia de alegria no Senhor, agradando o teu coração e sendo edificado pelo Senhor, pela tua palavra. Então recebe a nossa gratidão, Senhor, nos abençoe, recebe este culto do nosso coração essa noite, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos estar nos colocando de pé, nós vamos estar louvando o nome do Senhor. Essa noite nos encontramos aqui também na presença do nosso Deus para poder adorar e agradecer de todo o nosso coração. Amém? Amém. levando sobre si os nossos pecados, as nossas manchas, as nossas marcas, as nossas transgressões, e sobre ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Amém? Amém.
somos pecadores, somos imperfeitos, mas que possamos a cada dia reconhecer o senhorio do nosso Deus sobre a nossa vida. Senhor.
a perdão dos nossos pecados, ó Deus, nos esvaziando de nós mesmos, ó Pai. E que a Tua palavra possa estar adentrando o nosso ser, ó Deus. Que possamos sair da Tua casa, não conectamos, ó Pai, mas cheio do Teu Santo Espírito, Deus, cheio da Tua unção, ó Pai. Que possamos a cada dia, Deus, levar o Teu nome, Deus. Mostrar ao mundo as Tuas grandezas, as Tuas maravilhas, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa vida, quem tem cuidado de nós, ó Deus. E a cada dia, Pai, que possamos entregar o controle da nossa vida em Tuas mãos, ó Pai. Fica conosco, Deus abençoe cada irmão que adentrou a Tua casa, Pai. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Não pode se sentar. Passar os avisos. Alguns breves avisos, convite aos irmãos e às irmãs. Sábado agora, nós teremos lá na igreja de Caxambu um treinamento para ministério infantil. É para homens e mulheres que desejam conhecer um pouco mais. Às vezes, você acha que não tem esse chamado, mas vá lá, vá ouvir, vá aprender, porque todo conhecimento é válido e é bem-vindo. É gratuito das 8h30 às 11h30 da manhã, com a nossa irmã missionária Kelly. Ela é missionária da Junta de Missões Nacionais, ela trabalha com esse ministério infantil e ela é filha do pastor Silas e da Eldna. Estiveram aqui falando para nós que foram missionários entre os índios. Lembra daquela menininha que cresceu lá entre os índios? Ela é uma oportunidade de conhecê-la e também ouvir sobre esse treinamento. Quem for, dê por favor o nome à Luana. A Luana vai pegar o nome e o telefone para passar para o presbítero Hamilton de Caxambu. Ele só precisa saber a quantidade de pessoas que vai, tá? Então não precisa fazer inscrição, é só dar o nome para ter o controle de quantas pessoas estarão presentes no treinamento, por questão de material. E o telefone para eles enviarem algumas coisas já para o WhatsApp para você. Então, fica o incentivo. Eu sei que algumas irmãs vão, alguns irmãos vão, e se você quer ir, dê seu nome também. A van vai estar saindo aqui da igreja e já vai combinar com o grupo o horário, vai estar lá às 8h30. E nós estamos, dia 18, nós teremos um trabalho com as crianças à tarde. E aqueles irmãos e irmãs que querem fazer a camiseta é para todos. Quem quiser fazer, pode fazer. Mas para quem vai trabalhar no dia 18, precisa fazer o pedido hoje. As provas das camisetas estão aqui. Então, após o culto, você pode experimentar para escolher o tamanho. Passa para a irmã Juliana, porque amanhã tem que passar para a confecção, para eles conseguirem entregar a camiseta no dia 17, nós vamos usar no dia 18. Agora, aqueles que desejarem comprar, haverá um tempo hábil para pedir. A pressa é só para quem vai trabalhar no dia 17. Mas essa camiseta, ela não é exclusiva do trabalho com as crianças, ela é para todos os trabalhos. Por exemplo, no dia do finados, nós faremos aquele evangelismo ali na entrada do cemitério. Nós estaremos usando a camiseta. Então, se você deseja, vamos fazer o evangelismo lá na praça, nós vamos usar a camiseta. Então, essa camiseta vai ser para usar em todos esses momentos. R$ 40 a camiseta. Ela é branca com as mangas verdes, com o símbolo da igreja, um versículo atrás. Está lá no grupo da igreja, aqueles irmãos que desejam ver o modelo. Então, não deixe de experimentar a camiseta, tem desde infantil a adulto, e fazer a sua encomenda com a Juliana ainda hoje. Amém? Os demais avisos eu vou dando mais à frente. Nós temos a conferência, mas fica com esses que são os mais próximos. Vamos chamar aqui à frente as crianças, os intercediantes da semana, a gente está orando. Vou chamar aqui o Alexandre, amanhã, mais uma volta aqui. O irmão Elton, que está orando com ele, presente. Irmã Joana, irmão Guedes, Vitor Guedes,
Gratidão, Pai, por estar na tua casa mais uma vez, louvando, te adorando, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, queremos entregar em tuas mãos as crianças, os aniversariantes, são teus filhos, Pai, na tua casa, na tua presença, que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo as bênçãos necessárias na vida de cada um deles. Pai, abraça os teus filhos nesse dia, Pai. É um dia especial para eles e para o Senhor também, porque o Senhor os ama e o Senhor os guarda e os protege todos os dias da sua vida. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por toda a igreja, todos os irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, alcance com o teu Espírito Santo, Pai, visita-nos em cada casa, em cada lar. Essa é a nossa oração de gratidão, Pai, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu te convido a abrir a palavra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Deus tem um alerta ao nosso coração. A nossa vida é um constante conjunto de decisões, de escolhas. E aqui Deus tem algo muito especial para falar conosco no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Nós estaremos meditando nesse capítulo todo, são 22 versículos. Mas eu quero ler com você de início só o versículo 5, de início. Mas permaneça com a Bíblia aberta nesse capítulo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Farei a leitura do versículo 5, a segunda parte. Eu vou começar onde diz assim: constitui-nos, bem no meio do versículo. Amém? Todos encontraram? Vamos ler juntos? Constitui-nos, pois, agora o Rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Vamos de novo? Constitui-nos, pois, agora um Rei sobre nós. Agora nós vamos mais forte, a gente já ensaiou, aqueceu a voz, agora a gente solta a voz, fica bem forte. Constitui-nos, pois, agora Rei sobre nós, para que nos governe como convém todas as nações. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nos abençoe com a tua palavra, fale ao nosso coração, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, e demos a atenção ao Senhor. Tenha nas tuas mãos as nossas preocupações, para que nada nos distraia a nossa atenção ao Senhor. E o Senhor fale e toque profundamente o nosso íntimo, o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um fato muito difícil e muito perigoso: escolhas. Fazemos escolhas o tempo todo. Agora, quais são os parâmetros das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos? Nós tomamos decisões, fazemos as nossas escolhas a partir das nossas necessidades ou a partir do que está acontecendo à nossa volta, do que todo mundo está fazendo, para nós nos tornarmos iguais a todo mundo, para a gente seguir a moda, para nós sermos aceitos pelas rodas de pessoas, pela sociedade, para que a gente se encaixe no meio dos outros. Qual é a motivação do nosso coração para as nossas decisões? Porque aqui o texto ele vai tratar sobre um assunto muito sério e eu queria chamar a sua atenção. Prometo que eu vou ser objetivo, mas eu quero que você preste muita atenção nesse alerta que Deus está nos dando nessa noite e nas consequências disso. Porque o texto está nos mostrando no versículo 5 um pedido do povo de Israel, do povo de Deus.
o povo de Israel chegou diante do juiz naquela época, o último juiz daquela época, o profeta Samuel, profeta e juiz. Eles pediram um rei para si. E o que estava acontecendo naquele momento? Preste atenção a partir do primeiro versículo, acompanhe aí. Por isso que eu pedi para você ficar com o livro do profeta Samuel aberto no capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Leia comigo, por favor. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram os tornos e perverteram o direito. Então preste bem atenção, o profeta Samuel é um profeta que ele governa, ele conduz o povo de Deus como juiz desse povo e como profeta, a voz de Deus nesse período. E ao final da sua jornada, ele chama o povo para uma reunião. Imagine uma nação imensa e ele faz o seguinte desafio: se alguém tem algo a dizer contra mim, se eu peguei algo de alguém, se eu fiz algo de errado, por favor fale. E na nação inteira, ninguém encontrou nada a dizer contrário ao profeta Samuel. Ninguém teve do que culpá-lo, ninguém teve do que acusá-lo. Samuel viveu uma vida íntegra. E olha que Samuel, ele viveu uma vida diferente da dos outros. A sua mãe era estéril, aí o milagre acontece, ele nasce. Aí ele nasce e ele é entregue ao templo, ele é criado pelo sacerdote, ele cresce dentro do templo e ele serve ao Senhor desde a sua infância. Ele vê os seus amigos morrerem porque não serviram ao Senhor. Os filhos do sacerdote, ele morrem por quê? Porque são homens que foram corrompidos pelo seu próprio coração. E ele cresceu com eles ali dentro do templo. Ele vê ele morrer com a notícia péssima em saber que os seus filhos morreram, que a arca da aliança foi levada cativa. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. O profeta Samuel é alguém que anda muito próximo de Deus, que tem uma palavra muito poderosa, que conduz o povo de Deus, e agora ele chega à sua velhice, e ele vai passar o bastão aos seus filhos. Mas olha que interessante que o texto não diz que ele ensinou errado, ou ensinou mal, ou ele errou no ensino dos seus filhos. Aqui nós vemos que cada um é responsável pelo seu próprio coração. E perceba que no livro do profeta Samuel aqui escrito, a ênfase está em os filhos terem feito uma escolha errada. Se você prestar atenção no versículo 3, ele vai dizer assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele quem? Do profeta Samuel. Eles não seguiram o exemplo do seu pai, eles não temeram, não amaram, eles fizeram a escolha errada. Então é possível fazermos a escolha errada? É possível fazermos a escolha errada. Nós ensinamos os nossos filhos, nós andamos com eles, caminhamos com eles, mas nós não conseguiremos salvar os nossos filhos. Guarda isso bem no seu coração. Nós não conseguiremos salvar, mas nós poderemos não atrapalhar que eles conheçam o Senhor pelo mau testemunho da nossa vida. Por que eu estou falando isso e adiantando isso? Porque preste bem atenção que ele começa falando sobre os filhos de Samuel que não seguiram o caminho do seu Senhor. Mas agora ele vai falar sobre o povo de Israel. E o povo de Israel não seguiu o caminho dos seus pais, não aprendeu a amar e temer ao Senhor. Então preste bem atenção nisso. O texto vai dizer então, versículo 4: os anciãos, ou seja, as pessoas mais sábias entre o povo, aqueles responsáveis por ser a liderança do povo, eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, você já está velho, versículo 5, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Isso é verdade, eles não estão mentindo.
Agora, o problema vem aqui. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Também não é o problema. Onde está o problema, então? O problema está no final desse versículo. Como o tem todas as nações. O povo de Israel foi um povo chamado para ser diferente. Um povo que pertence a Deus. A nação de Israel era a única nação na época cuja lei era a lei de Deus. No Brasil nós temos a lei, mas a constituição do nosso país foi feita por homens. Nos demais países a mesma coisa, mas Israel, ele tinha a lei de Deus. Todas as nações tinham seu governo, tinham seu rei. Israel, o rei de Israel, era o próprio Deus. Mas o povo quis trocar Deus por homens. E aí que vem o grande problema das escolhas. Porque a partir de onde eles escolheram isso? Eles escolheram a partir de ver o vizinho, de querer se parecer com seus vizinhos. Por isso que eles vão falar, como tem todas as nações. Nós precisamos entender, cada um de nós, dentro da nossa realidade. O que eu quero dizer dentro da nossa realidade? Dentro da nossa idade, dentro da nossa cultura, dentro das especificações de cada um de nós. Vou dar um exemplo. Dentro do meu trabalho, dentro da minha vizinhança, dentro da minha família, eu sou diferente dos demais. Eu preciso ser diferente, porque quem governa o meu coração é Deus. E eu não posso ter as mesmas atitudes que as outras pessoas têm, cujo seu Deus é o seu próprio coração. E Israel olhou para fora e falou: não, nós queremos ser iguais a eles. Quando eu digo eu quero ser igual àquela pessoa cujo Deus é o seu próprio coração, o que eu estou dizendo a Deus? Que Ele não nos serve. E a gente precisa entender isso. Quando eu escolho o mundo, eu nego a Deus. Por isso que a Bíblia diz: quando eu me torno amigo do mundo, automaticamente e inevitavelmente eu me torno inimigo de Deus. Agora, se eu escolho ser amigo de Deus, automaticamente e inevitavelmente eu me torno inimigo do mundo. Porque a Bíblia diz que não dá para agradar dois senhores. Você vai aborrecer um deles. E o povo de Israel aborreceu o coração de Deus quando ele escolhe ser igual ao mundo. Então, olha só o que vai dizer o versículo 6. Por esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel ora ao Senhor. E aqui o texto ele tem alguns detalhes. Por exemplo, se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que os filisteus vêm contra Israel. Os filisteus estão oprimindo a Israel, e o povo de Israel roga ao Senhor e roga que Samuel interceda por eles. E Samuel então vai orar pelo povo. E quando Samuel vai orar, o Senhor vai mudando o coração do povo e mudando a situação que o povo vai estar passando. Se você olhar o versículo 8 do capítulo 7, você vai ver o seguinte: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Aí Samuel vai interceder pelo povo. Samuel tem esse relacionamento com Deus, e Samuel vai orar a Deus. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer para cada um de nós? É Deus deixarmos a própria sorte. Deus deixar com que o nosso coração faça a própria vontade. Essa é a pior coisa que pode nos acontecer. E é a primeira coisa que as pessoas desejam quando elas querem se afastar do Senhor. Elas começam a dizer que servir a Deus é estar preso
Ah, não, eu não quero ir na igreja, porque lá na igreja a gente fica preso. Lá nada pode. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas a palavra nos mostra que é o contrário. Aqui nós somos livres, lá fora nós somos escravos. Mas o inimigo, ele tem esse dom de mentir. Ele é o pai da mentira. E ele consegue enganar. E ele consegue trazer essa aparência de liberdade. E aí eu pergunto para você, uma pessoa que é viciada, tem um vício, qualquer vício, ela é livre? A própria palavra vício, ela diz que você está refém daquilo. Então não é livre. Não é livre. A pessoa fala, a hora que eu quiser eu paro. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então, quando nós olhamos para esse texto, Israel está de olho na grama do vizinho. Existe um ditado que diz que a grama do vizinho, ela sempre parece ser mais verde. É só você olhar para o seu lado e você vai falar assim, essa irmã, esse irmão aqui que está do meu lado, ele que é feliz, ela que é feliz. Olha só, anda sorrindo, despreocupado. Eu não, eu tenho minhas lutas, eu tenho meus problemas. É só você olhar, por exemplo, para as rodas de conversa e perceber que é uma disputa muito séria em quem tem a maior dor, quem tem os maiores problemas. Porque sempre a vida do outro parece ser melhor que a nossa, mas não é, gente. E nós estamos numa geração, numa época em que as aparências enganam muito. Os Facebooks, Instagrams e demais redes sociais mostram algo que não é verdade. A pessoa tira uma foto sorrindo, gente, eu vi uma jovem tirando uma selfie toda sorridente. Na hora que ela guardou o celular, a expressão dela é de ira. Mas na hora que a câmera virou para o rosto dela, o sorriso parecia um sol que acabou de aparecer depois de uma tempestade. Tinha até arco-íris no sorriso dela. E a gente via claramente que ela estava com o coração extremamente amargo. E o que acontece conosco? A gente começa a olhar as redes sociais e só vê gente feliz, só vê família feliz. O filho dos outros são melhores que os nossos, eles se dão bem na vida, né? Sucesso. O casamento dos outros é muito melhor que o nosso. O trabalho dos outros é muito melhor que o nosso. Nossa, as pessoas ali, gente do céu, como é que eles conseguiram trocar o carro, comprar um apartamento e fazer isso, fazer aquilo, e eu estou lutando para pagar as minhas contas? Não é possível, eu sou muito péssimo administrador financeiramente. A gente começa a olhar e aí começa a ficar angustiado. O nosso coração começa a ficar oprimido. Porque nós entramos numa cultura que parece que tudo é muito bom, menos a gente, menos nós. O bom é o do outro. E Israel olhava dessa maneira para o mundo e falava assim: o bom é ter um rei como eles. Tem. E o interessante, gente, é que Israel era visto pelas nações como um povo forte. Os judeus venciam suas batalhas. Se vocês voltarem uns capítulos atrás, vocês vão ver uma guerra que Israel não travou, mas Deus travou por eles, e os inimigos se destruíram sozinhos. Israel não precisou levantar a espada nenhuma vez. Israel teve a vitória sem levantar a espada nenhuma vez. Que nação é essa? Qual outra nação que tinha tamanho privilégio? Nenhuma. Mas a grama do vizinho é sempre mais bonita. É lá, não é aqui, é lá que tem coisa boa, aqui não. E a gente fica insatisfeito da vida com tudo. Aí muda-se de trabalho. Por exemplo, nós temos uma geração hoje que as empresas estão extremamente preocupadas, porque as empresas não podem investir nos seus funcionários nos dias de hoje. Porque a empresa vai investir num treinamento
vai embora amanhã sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então a empresa olha e fala assim: como que eu vou investir nesse funcionário? Amanhã ele chega aqui e pede a conta sem mais nem menos. Teve uma pessoa compartilhando que ela contratou uma jovem para trabalhar. A jovem simplesmente não foi no dia seguinte do trabalho, segundo dia de trabalho. Excelente salário, excelente plano de saúde, alimentação, ticket, plano de carreira. Mas ela não foi no dia seguinte, não foi no outro dia. Ao final da semana, a pessoa do RH falou: não é possível, aconteceu alguma coisa com ela. E ligou para essa jovem. E para surpresa dela, a jovem atendeu. Ela não tinha morrido, ela não estava internada. Ela atendeu com uma voz muito boa. Ele falou: fulana, você não veio trabalhar, o que aconteceu? Ela falou assim: não vou mais não. Mas por que você não vem? É porque eu não estou afim. Mas aconteceu alguma coisa? Não, eu só não quero mais. Por quê? Porque eu vou procurar outra coisa, porque eu vejo que o outro tem mais que eu, ganha mais que eu, tem mais oportunidade que eu, o outro lugar é melhor. Gente, eu vi um caso de uma pessoa que trocou uma empresa por outra, sabe por quê? Porque na outra dava Coca-Cola na hora do almoço. E na que ele trabalhava não dava Coca-Cola na hora do almoço. Vocês veem? Trocou de emprego, e é de verdade isso, gente. Parece coisa de filme, mas não é. Eu troquei porque dá Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola. Não dá, é algo a mais. Coca-Cola, algo a mais. Os valores, meus irmãos e irmãs, os valores lá fora estão parecendo uma coisa muito atraente, mas não são. Não são. O povo de Israel, versículo 5, olha para as nações vizinhas e fala: eu quero um rei igual eles têm. Samuel fica extremamente indignado e ele fala assim: é um absurdo. E ele vai orar. E Deus vai responder. Só que Deus responde ao coração de Samuel não segundo ele quer. Olha a resposta de Deus a Samuel. Versículos 6 e 7. Porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Vamos ler junto? Pois não te rejeitou a ti, mas não quem não vai reinar sobre o povo? Deus. Quem o povo rejeitou? Samuel? Não. O povo rejeitou a Deus. Por isso que eu estou te dizendo: se escolhe-se o mundo, nega-se a Deus. Se torna-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aí o texto então vai dizer no versículo 8: Deus está falando para Samuel, ainda é um diálogo com Samuel, e Deus vai falar para Samuel: Samuel, o povo não é a primeira vez, não é a primeira vez que o povo faz isso. Então olha só, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, o que Deus está falando? Ó, eu tirei o povo do Egito com mão forte. O que é tirar o povo do Egito? É libertá-lo da escravidão. Aqui o texto faz um paralelo conosco hoje. Qual que é o paralelo? Assim como o povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, nós o somos da escravidão do pecado. Por isso que se celebrava a Páscoa, que era a libertação do povo das garras do Egito, e se celebra a Santa Ceia, que é a celebração da libertação do pecado, das garras do pecado, para a vida em Cristo Jesus. E o Senhor está falando ao profeta Samuel: desde que eu salvei, que eu tirei esse povo do Egito,
com mão forte, poderosa, com muitos sinais, com muitas maravilhas. Hoje, muitas pessoas que estão na igreja falam assim: ah, pastor, se eu ver sinais, eu nunca mais largo Deus. Você quer um sinal, ou por exemplo, Deus abriu o mar para você passar em pé enxuto? Deus fez com o povo. Você quer que o dia vire noite? Deus fez. Você quer que a água vire sangue? Deus fez. Você quer que surja um tanto de rã? Deus fez. Quer que a rã vá embora? Vai embora. Quer que surja piolho? Surge. Quer que piolho vá embora? Vai embora. Gafanhoto? Vem. Gafanhoto vai. E assim por diante, as 10 pragas. Quer ver o seu perseguidor morrer afogado? O povo viu. O faraó se dobrou diante de Deus. E mesmo assim, desde o dia que o povo pisou do lado de fora do Egito, o povo vem trocando Deus. Olha só o que o próprio Deus está falando. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei até hoje, pois a mim me deixou, e outros deuses serviu. E servir a outros deuses não significa simplesmente trocar de igreja, trocar de crença. Não é só isso. Eu posso servir um outro Deus a mim, ao meu ego, à minha cobiça, à minha carne, aos desejos da minha carne. A Bíblia cita uma lista de desejos. Ela fala sobre o fruto do Espírito, mas ela fala sobre as obras da carne, plural. E ela vai falar que tem prostituição, ela vai falar que tem dissensão, ela fala sobre mentira, ela vai falar sobre pecados que nós cometemos constantemente. Mas em Cristo Jesus nós não precisamos viver neste pecado. Nós podemos pedir perdão a Deus, nos arrepender, e Ele vai transformar o nosso caráter, nos dando um novo caráter em Cristo Jesus, com o coração cheio do Espírito Santo. Mas o povo disse não. Então olha só como as coisas só vão piorando. Elas só tendem a piorar quando se escolhe negar a Deus e desejar as coisas do mundo, as coisas da carne. Então veja bem aqui o que diz. Ele diz assim: assim também o faz a ti. 9. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Presta atenção nesse versículo. Eu queria que nós lêssemos juntos para a gente guardar isso no nosso coração. Vamos junto? Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Presta atenção quando você entrega o seu coração, ou você vê alguém que você ama entregando o seu coração ao mundo, ao desejo da carne, negando Deus, dizendo não a Deus. Veja o que essa pessoa vai passar. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e lhe disse: consequências de escolher o mundo e negar a Deus. Como que vai ser a minha vida? Vivendo para o mundo que parece que no mundo que há liberdade. Preste atenção. Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Primeiro, ele tomará os vossos filhos. Os seus filhos pertencerão a ele. Presta atenção, a decisão é dos pais, que estão entregando seus próprios filhos ao inimigo. Eles pertencerão a esse que vai governar a sua vida. E ele diz o que ele vai fazer com os seus filhos. Ele diz assim: ele tornará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Ou seja, vão ser escravos de Satanás. Vão cuidar das coisas de Satanás e vão defender Satanás.
vão defender as coisas do mundo, vão ser inimigos diretos de Deus. Continua. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes. Olha só, às vezes a gente olha e fala assim. Uma vez uma irmã chegou para um pastor, eu estava junto, e ela falou para o pastor dela assim, o pastor da igreja que ela é membro: ah, pastor, meus filhos estão tão bem. Um formou assim, assim, assado, está trabalhando, está ganhando bem, já trocou o carro, tem um carrão, uma casa, não sei o que. O outro também, assim, 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 assim. E o pastor olhou para ela e falou assim: é, minha irmã, e vai para o inferno por tudo isso. Porque está longe de Deus. E é verdade, gente. Olha só, uns eles se tornam todos escravos, mas uns se tornam capitães de 1000, versículo 12, capitães de 50, parece promoção. Mas o que eles estão fazendo? Chicoteando o seu próprio povo, conduzindo à morte todos. Olha o preço, gente, de escolher negar a Deus para satisfazer a vontade da carne. E ele continua e diz: lavrarem os campos dele, não são campos próprios, campos dele, ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra. Sabe aquelas pessoas que parecem que estão prevalecendo sobre os outros? Aquelas pessoas que fazem de tudo para estar no topo, pisam na cabeça de qualquer pessoa, traem, mentem, enganam, passam a perna. E aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas, ele está falando dos filhos, agora vai falar das filhas. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Ou seja, os filhos serão escravos. Agora eu quero te dizer uma coisa: perfumistas não é só de fazer perfume. As filhas pertenceriam a ele, e ele faria delas o que quiser, inclusive abusar. E aí nós vemos como está a sexualidade dessa geração, dos nossos filhos, das nossas filhas. Gente dentro da igreja que não tem o menor problema de ter a relação sexual ativa sem ser casado e vir para a igreja normalmente. E às vezes assumir lugares dentro da igreja normalmente, sem nenhum temor. Sem nenhum temor. Pessoas que vêm à frente, pessoas que pregam, pessoas que fazem, você olha e fala: que pessoa santa. Escravas da carne. Escravas da carne. 1 Samuel capítulo 8 está falando do povo de Deus, não está falando dos filisteus. Os filisteus foram vencidos. Está falando do povo de Deus. Está falando para dentro da igreja. Está falando para filhos e filhas, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens, crianças, idosos. Porque foram os idosos que foram lá para Samuel falar: nós queremos ser igual ao mundo. E ele continua. Percebam, a primeira coisa é pegar a família. E o que está acontecendo com a figura família na sociedade? Está desfeita. Hoje qualquer série que você assiste, qualquer filme que você assista, ele tem uma distorção tremenda sobre a família, totalmente distorcido. Os nossos filhos estão crescendo vendo essas coisas e precisa de um parâmetro aqui dentro, mas o parâmetro daqui de dentro está mudando.
A primeira coisa que ele escravizou aqui, que o rei tem direito, é as gerações futuras. Aí você talvez fale assim: ah não, mas não pegou eles, pegou os filhos. Gente, aqui não fala sobre eles porque já pegou eles. Eles já disseram, verbalizaram, porque Jesus ele fala o quê? Aquele que com a sua boca me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. O que esse povo está fazendo aqui? Negando Deus. Então já fez, agora está pegando a descendência. E ele continua, gente. O povo está achando que está, ah não, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho campo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha o que o texto vai dizer. Preste atenção aqui agora. Versículo 14. Tomará o melhor da vossa lavoura. Preste atenção, o melhor da vossa lavoura. Ah, pastor, ele não vai pegar tudo, você viu como ele é bom? Ele só vai pegar o melhor. O que te sobrou? Pior. O resto. O pior. E sabe por que ele deixou o pior para você? Porque se ele tirar tudo, você morre rápido. E aí você deixa de ser lucro para ele. Então ele te dá a quirela para você aguentar ficar de pé como escravo. Era assim que se tratavam os escravos. E a gente acha que está tudo bem. Gente, viver no mundo, você pode ter o melhor salário, você pode ter o melhor emprego, você pode morar na melhor casa, você pode andar no melhor carro, que você não vai ser feliz. Não vai ser feliz. O índice de suicídio nos países de primeiro mundo são os maiores em todo o mundo. Uai, mas nos países de primeiro mundo tem tanta felicidade, tanto sucesso, mas se não tiver Deus, não há vida. Sem Deus não há vida. Fora de Cristo não há salvação. Se vocês olharem os empresários, esses empresários que saem na capa da revista Forbes, vocês sabem o que significa a revista Forbes? A revista Forbes é a revista que coloca em evidência as pessoas de maior sucesso do mundo. Então são os milionários, os bem-sucedidos, saem lá na capa. Essas pessoas passaram por N casamentos, têm N filhos espalhados por aí, não assumem nenhum, e os filhos são todos infelizes, e eles são infelizes. Além de um monte de casamento, tem um monte de mulher, e eles não encontram felicidade em lugar nenhum. O lugar que eles mais se aproxima de algo que eles possam dizer que são felizes são as horas a mais que eles trabalham, porque lá na empresa parece que eles estão no controle, mas depois eles descobrem que também não. Há um vazio muito grande, Então aqui, preste bem atenção no que o texto está dizendo. Ele vai pegar o melhor e vai te deixar o pior. Só o bagaço. E ele continua e diz assim: das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. Ele vai dar as sobras. Preste atenção de novo na leitura. Até o bagaço é dele, e ele vai te dar o bagaço. Nem o bagaço é seu. Lembra do filho pródigo? Ele desejou comer das alfarrobas dos porcos. O que significa? Que ele desejou, mas não comeu. Nem a comida dos porcos ele podia decidir comer. Era dos porcos, não era dele. Os porcos podiam comer, ele não. Você já imaginou isso? Isso é vida, gente. Porque essa é a vida fora de Deus. Exatamente desse jeito. Aquilo que parece felicidade não é. E ele continua e diz aqui, ele os dará aos seus servos.
As vossas sementeiras, preste atenção agora, ele vai falar do futuro. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Ou seja, ele vai tirar de você para dar para o outro. E o que ele vai gerar no seu coração? Indignação, revolta, ira. Ele vai produzir isso no seu coração. Em relação a quem? Ao outro. E você começa a se virar contra o outro. E ele está achando ruim disso? Nem um pouco. Nem um pouco. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. e a gente acha que as coisas piores acontecem na morte. Pensa, não é. Ainda tem um degrau depois da morte, a destruição. E ele continua e diz assim, ó, versículo 16: também tomarão os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhes sereis por servos. Ou seja, sobrou alguma coisa? Gente, isso não aconteceu ainda. Deus está dizendo que vai acontecer se você seguir por esse caminho. Há uma escolha a ser tomada. Qual o caminho? Você vai seguir nesse caminho? Olha só a oportunidade que Deus está dando. O povo pediu, Deus falou, tá bom, se vocês quiserem isso, vocês terão isso. O que o povo respondeu? Versículo 18 vai dizer o seguinte, ele vai finalizar essa questão e vai dizer o seguinte: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Leia para mim, por favor, o final. Mas O Senhor não vos ouvirá naquele dia. sabe por que Deus não ouvirá naquele dia? Porque o canal de comunicação foi rompido. Foi escolhido um outro rei, um outro caminho, um outro Senhor. Foi rompido o caminho. Da parte de quem? Da parte de Deus? Não. Não é da parte de Deus. Isso é 100% consequência da nossa própria decisão. 100%. Deus não fez birrinha e falou assim, não, vocês não me escolheram também, agora não vou ligar para vocês. Não é isso. É consequência, gente. Ele está avisando. Isso vai acontecer. Deuteronômio 17. Deixa eu te mostrar uma coisa. Talvez você esteja olhando e falando assim, mas Deus está falando para esse povo, mas como seria o governo não escolher o mundo e escolher a Deus? Deuteronômio 17. A partir do 14. Deuteronômio 17, 14. Por causa do horário, eu vou ler, preste atenção, vou só pensar algumas coisas, mas preste atenção que o texto é muito parecido, só que aqui é quando eu escolho Deus, e lá é quando eu não escolho Deus, eu escolho negar a Deus. Então preste atenção, Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que dá o Senhor teu Deus, então eu estou entrando na terra que Deus me deu, não sou eu quem estou conquistando. E a possuirdes e nela habitardes e disserdes, olha, esse Deuteronômio é muito antes do que aconteceu em 1 Samuel 8. Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Por isso que lá atrás eu falei assim, o problema não é pedir um rei. Olha só o que diz o texto. E disserdes, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Agora ele vai dar uma instrução.
estabelecerás com efeito sobre ti como rei. O que diz aí? Aquele, vamos junto? Aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então assim, o povo pode desejar ter um rei visível, palpável, como as outras nações têm. Mas quem vai escolher esse rei é Deus. O povo precisa pedir a Deus, porque quem governa a vida desse povo é Deus. Lá é o povo que vai escolher, e o povo vai escolher Saul, e nós sabemos o que acontece. E Deus vai escolher Davi, e nós sabemos o que acontece. Da raiz de Davi vem o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Deus aqui de antemão já estava dizendo que Ele tinha um rei preparado para o seu povo. Ele tinha. Então, o que significa isso? Que o nosso coração deseja ser governado. Faz parte do nosso coração. Nós precisamos ser governados. A questão é quem vai nos governar. E tem que ser Deus. Se eu negar a Deus, nós seremos escravos do mundo. Vou ler agora então a passagem. Vocês lembram que lá o rei tem direito às filhas, os filhos, ao alimento, a tudo, animais, blá 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 blá. Então vamos ver aqui o rei que Deus escolheu. Qual que é a atitude dele em relação a nós? Vamos lá. Versículo 15: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Jesus é dentre o povo. Ele vem da tribo de Judá. Ele vem de Jessé, que vem da raiz de Davi. Então ele é dentre o povo. Porém, versículo 16: este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Ou seja, Deus não vai conduzir o seu povo pelo pecado. Então, se Ele não vai nos conduzir por meio do pecado, Ele vai nos conduzir por meio do que? Santidade. João 17, Jesus diz que Ele se santifica para nos santificar. Por isso que a palavra diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E Ele continua e diz aqui: tão pouco para si multiplicará mulheres. Então não vai negar a mulher de ninguém, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Não vai multiplicar isso para si. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. O que vai reger então esse governo? A lei de Deus. O que Jesus fez? Ele diz: não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Qual é a regra de fé e prática no reino de Jesus? A lei de Deus. Ele vai estabelecer novamente essa lei. É essa lei que vai nos governar. A lei de Deus. Nós temos um rei de carne e osso, Jesus. E o seu governo é regido pela lei de Deus. A lei do Pai, a lei do Filho, a lei do Espírito Santo. É assim o governo de Cristo. E ele continua e diz assim: versículo 19. Todos lá? Também quando se assentar, mas ali já. 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Pergunta: em toda a vida de Jesus aqui como homem, você pode mencionar uma vez que Jesus transgrediu a lei? Você pode mencionar uma vez que Jesus deixou de apresentar a lei? Você pode mencionar uma vez
deixou de aplicar a lei? Então está aqui. E ele continua e diz, versículo 20: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino. Não é os seus dias, é os dias do seu governo, ele e seus filhos no meio de Israel. Quem são os filhos? Nós, filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus. Aí quando nós olhamos para Jesus no Novo Testamento, a gente fala assim: mas Jesus foi homem e não pecou. Daqui, por que ele não pecou? Porque ele viveu uma vida debaixo do governo de Deus. Agora preste atenção, em ele sendo o próprio Deus. Se Jesus, sendo Deus, guardou a lei de Deus e teve Deus como seu Senhor, por que eu vou escolher outro que vai me escravizar, me roubar, vai acabar com a minha descendência? Por isso que é roubar, matar e destruir. Mas como assim destruir? Vai destruir a descendência. Pegou os filhos, pegou as filhas, pegou a sementeira, os animais, os servos, ou seja, acabou o meu legado. Aí eu pergunto: você está diante de uma escolha essa noite, onde Deus está apresentando de antemão para você o resultado de uma dessas. Ele apresentou o resultado das duas, dizendo: se você escolher isso, o resultado é esse. Se você escolher esse, o resultado é esse. Como que eu vou ter coragem de dizer eu não sabia? Eu não sabia, eu escolhi, eu não sabia que ia acontecer isso. O dia que eu me apresentar diante do juízo, do tribunal de Deus, eu não vou poder dizer eu não sabia. Voltando lá para 1 Samuel, para a gente encerrar. Mesmo Deus mostrando isso tudo para o povo de Israel, eles conheciam Deuteronômio. E agora Samuel está revelando para eles a fala de Deus naquele momento. Então eles conheciam essas duas listas de causas e consequências. Qual é a resposta que o povo deu? Versículo 19. Leia para mim, por favor. 1 Samuel 8, 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Gente, é assim. Foi assim. Não! Foi bem assim. Não! Nós queremos um rei sobre nós. Não vou mudar. Bem convicto assim. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto e enganoso. Dê corda para ele, você vê onde vai. Deixa as sensações, eu vou escolher ficar lá, porque lá fora a gente curte e fica feliz, até arrepia. Aqui não arrepia, a gente nem ri. O pastor não contou nenhuma piada hoje. Gente, você foi esperar contar piada, vocês estão com. Eu sou ruim de piada. Eles disseram não, gente. E o que acontece? Vamos lá. Versículo 20. Não mais teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Eles estão achando que eles estão usando o rei. Sabe quando a gente acha que leva vantagem, mas na verdade a gente está sendo usado? É assim.
Escolher o mundo é ser usado pelo mundo. E nós achamos que estamos usando o mundo, nós não estamos usando. Não estamos. O mundo cobra um alto preço de nós, um alto preço. A juventude, os sonhos, os planos, um alto preço. Ouvindo, pois, Samuel todas essas palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. E o Senhor vai dizer o que para Samuel, versículo 22? Atende a voz, estabeleces um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade, a vontade de vocês vai ser atendida. O povo foi deixado à própria sorte. A pior coisa que pode nos acontecer é Deus falar assim para nós: você quer viver assim? Viva! A gente acha que Deus vai colocar uma coleira em nós e vai falar assim: não. Quem coloca a coleira em quem é Satanás, gente. Satanás aprisiona. O nosso Senhor não. Ele não aprisiona. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Aí as pessoas vão fazer o que faz desde o Éden, botar a culpa em Deus. Mas no fim das contas, a gente vai olhar para a história da nossa vida e a gente vai chegar à conclusão que Deus não tem culpa. Nem culpa. A culpa é nossa. Ele deu-nos toda a oportunidade do mundo. Cada dia que Ele nos dá, cada suspiro que nós fazemos, é uma oportunidade de Deus nos dando a chance de viver a aliança dele. Agora, aqui para a gente encerrar, fica um desafio que eu gosto sempre de falar. Você pode ser inteligente e você pode ser sábio. Você pode ser inteligente e olhar para a sua vida, fazer um autoexame, como o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto a fazer isso no capítulo 11 da primeira carta. Fazer um autoexame e falar assim: Senhor, eu errei aqui, me perdoe. E aprender com seus erros. Isso é inteligência. Agora você pode ser sábio. Você pode ler esse capítulo 8 e ver a decisão que o povo tomou e falar assim: eu, depois disso aqui, não vou não. Porque se você ler mais para frente, você vai ver como o povo penou e penou muito, sofreu muito, e aprender com o erro deles, para não precisar cometer os seus. Isso é sabedoria. E falar: Senhor, puxa vida, obrigado por me avisar. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero sentir essa dor. Eu não quero ter essas marcas. Eu não preciso ser nada. Eu não preciso experimentar a amargura para saber o sabor do amargo. Eu posso acreditar no outro que experimentou e falar assim: é ruim, então nem quero. Eu tenho uma pimenta lá em casa, gente, que ela é ardida, é bem ardida. Se você quiser experimentar, eu trago para você. Se você duvida de mim, eu te desafio a pôr o dedinho e pingar na ponta da língua. Ou você pode acreditar em mim que ela é bem ardida, mesmo, e não experimentar. A gente pode olhar para esse texto e falar: Senhor, eu não quero deixar um segundo sequer da minha vida longe do Senhor. Eu quero andar contigo. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso que o véu foi rasgado. Para que eu não precise andar mais nenhum segundo da minha vida. Porque a Bíblia diz que eu já andei no passado. Eu estive morto nos meus delitos e pecados. Mas Cristo veio para eu ter vida. Para eu ter vida em abundância. Eu não preciso experimentar essas coisas. Eu não preciso saber o sabor da droga, o sabor da bebida.
Eu não preciso saber o sabor do sexo fora do casamento. Eu não preciso nada disso. Eu não preciso saber o que é ser prisioneiro da carne. Querer não fazer e fazer, sem querer mesmo. Está aqui essa noite o convite do Senhor para nós. Cristo nos libertou, para que verdadeiramente sejamos livres. Agora a ordem de Deus é: o povo quer, deu o que o povo quer. E o povo voltou para casa e vai receber o que eles quiseram. E eu e você? Porque se você quiser viver o governo de Cristo na sua vida, Ele está aqui essa noite para governar a sua vida, sua casa, seu trabalho, seus sonhos, seus planos. Aliás, Ele vai te dar a oportunidade de sonhar muito mais alto, de planejar muito mais ousadamente, de sentir um sabor que nenhum outro pode lhe dar, o sabor da salvação. Só Ele pode dar. Feche seus olhos. Eu vou dar um tempinho para você tomar a sua decisão. Não é amanhã, é agora. Essa decisão é sua e de Jesus, mas ela é agora. É agora que o Senhor requer a sua resposta. Senhor, em nome de Jesus eu quero agradecer pela Tua palavra e agradecer por Cristo Jesus que refez um caminho que tinha sido destruído pelo pecado, um caminho ao Teu trono de graça, um caminho que leva à salvação, um caminho que nos leva a viver a abundância de vida que o Senhor conquistou naquela cruz a cada um de nós. Vida, ó Deus, hoje, agora, vida com o Senhor, na presença do Senhor, e essa vida que o Senhor propõe, que ela seja vivida em família. Essa vida, ó Deus, onde tudo que nós temos é consagrado ao Senhor. Quem nós somos é consagrado ao Senhor. E o Senhor nos dá o privilégio de andar contigo, não mais como servos, mas como filhos, filhos amados pelo Senhor. O Senhor esteve sempre pronto a nos recolher, nos acolher, de braços abertos. Mas o Senhor nos traz essa noite um assunto de extrema importância. O tempo está passando e nós não temos tempo mais para errar. Nós precisamos tomar essa decisão hoje, porque a nossa vida, ela precisa ser vivida hoje. Nós precisamos deixar de ser escravos para ser libertos em Cristo Jesus. E uma vez libertos em Cristo Jesus, nós devemos viver a vida livre. Livre do velho homem, cheio do novo homem em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a ter esse gozo, essa paz, essa alegria da Tua salvação. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, Deus. Sonde cada coração. Que o Senhor, ó Deus, tenha nas Tuas mãos a decisão de cada um de nós. Mas se ainda há alguém aqui que está em dúvida ou tomou a sua decisão de escolher a carne, tem misericórdia. Dê-lhe mais uma oportunidade, mais uma chance, Senhor. Que o Senhor fale, porque só o Senhor pode tocar o fundo do coração e da alma. Que esse toque venha de Ti, através da Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Fortalece a nossa fé, Senhor, como igreja, como povo, como filhos e filhas amados do Senhor. E abençoe o nosso lar, os nossos filhos, abençoe o nosso casamento, abençoe a nossa família, Senhor. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe esta cidade, através dessa igreja e das igrejas que são, ó Deus, filhas do Senhor, que são governadas por Ti. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que Cruzília seja transformada e assim Cruzília seja um instrumento de transformação de toda a nossa região,
e assim vai alcançando os confins da terra conforme a tua ordem. Obrigado, Senhor, nos abençoe. Abençoe o teu povo, abençoe o lanche que temos ali. Que privilégio é poder compartilhar esse lanche, esse café também. Abençoe-nos, ó Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, vamos ficar em pé para receber a bênção. E há um convite da igreja a você se dirigir ao salão para tomar um cafezinho ali, poder bater um papo, não precisar sair correndo. Então vai ser servido ali um café com alguns quitutes bem gostosos. Vamos receber a bênção? E agora, Igreja de Cristo, ide na paz do Senhor Jesus, repleta do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, cheia do teu Espírito Santo. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua igreja reunida aqui em Brasília, sobre a sua igreja reunida em cada canto dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém.